Hello, você que chegou aqui na aula bônus do nosso Você Protagonista, e aí resolvi incluir mais esse conhecimento aqui para você. E a gente está agora falando da ciclicidade feminina. É, esse tema é interessante porque muitas mulheres elas sofrem muito, né, nesse período da menstruação, do seu ciclo. Algumas detestam, têm pavor, falam mal, amaldiçoam. Umas tentam fazer tratamento para parar de menstruar, para sofrer menos com os sintomas da TPM. Enfim, são várias questões aí que acontecem nesse período que as mulheres lidam com isso, algumas melhores do que as outras, mas a maioria não curte, né? Então, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. É claro que, salvo as pessoas que têm algum problema, como. Eu vou passar tudo aqui na hora que a gente está gravando, né? Mas, enfim. Salvo as mulheres que têm problema com endometriose, né? Que têm alguma coisa para fazer um tratamento, disfunção hormonal, etc. Essas mulheres, claro, elas têm que tratar, né? Têm que cuidar. Mas os outros casos a gente vai ver aqui, os casos que estão mais dentro da normalidade, e aprofundar, quem sabe, um pouquinho mais para frente. Mas vamos lá, vamos começar. Ciclicidade feminina. Somos regidas pela Lua. E aqui a gente vai falar além dos hormônios, tá? A gente sabe que a questão hormonal é lá em cima, né? Nessa época, no mês todo, a gente vai trocando de fase na questão hormonal, mas também tem a questão da Lua que interfere, tá? A Lua tem um papel muito importante nessa dança da ciclicidade. Nós somos 70% água. E como sabemos, a Lua influencia em todas as águas do planeta, né? Então, ela influencia o nosso líquido interno também. Assim como o movimento da Lua afeta as marés. A gente sabe, né? Dependendo de como está a Lua, maré cheia, maré rasa. Isso é física, sabe? Atmosfera, física, esse tipo de coisa. Então, isso acontece e não é um mito, não é, como é que eu vou dizer? Esoterismo, estou aqui falando uma doideira. Não, isso acontece. E a água representa as nossas emoções, né? Então, se a lua rege a água, ela vai influenciar todo o nosso emocional também. E vamos agora direto aqui, para essa aula bônus não ficar gigante, vou falar bem rapidinho, para a gente não ficar aí igual as outras aí com 50 minutos, 40. As 4 fases do ciclo da mulher. A fase 1 a gente chama de lua nova, tá? Ou a fase da anciã. A gente associa a estação do ano inverno nessa fase. E é o quê? É o dia, ela começa no dia que a sua menstruação vem. No dia que você sangra, começou o seu ciclo de lua nova, tá? E aí, a palavra menstruação, ela vem do latim mens, que significa lua e mês. As mulheres contavam os dias, né, através da lua, e assim sabiam se a menstruação estava chegando. E o tempo da gravidez também era medido, né, pela lua e suas fases. Inclusive, muita gente acreditava que na virada da lua, por esse movimento que afeta a maré, né, essa coisa de gravidade, afetava também na indução ao parto. Afeta ainda, né? O seu primeiro dia de menstruação apontará o início da sua lua nova interna. Por que lua nova interna? Porque nós temos a lua que está no céu, regendo, né, o céu. Aquela é a lua externa. A nossa lua interna, ela começa a contar a partir desse dia do nosso ciclo. Seria o máximo se a gente conseguisse deixar ali juntinho a lua interna com a lua externa, mas a gente sabe que isso não vai dar, né? Porque, assim, muita gente não tem o ciclo certinho de 28 dias, tem uns que são maiores, tem outros que são menores, então isso vai interferir. E geralmente a gente não está com ele alinhado, lua interna e externa. Seria muito legal que fosse, mas não é. Então vamos lá, onde eu parei. Aqui é o período de inverno. Por que a gente chama de inverno? Porque é uma fase onde você vai se sentir mais reflexiva, vai se sentir mais caladinha, querendo ficar mais quietinha, mais deitada, querendo meditar, se recolher. É um período que seria ótimo se a gente usasse ele para fazer o desapego de sentimentos e coisas que a gente não quer mais para o novo mês que está iniciando. Porque sim, a gente deveria contar o nosso mês a partir da nossa lua nova, mas a gente tem calendário, né? A gente não pode fazer isso para vários compromissos. Mas no que a gente pode usar o calendário lunar para fazer isso, o nosso próprio calendário seria ótimo. Você parar nesse período, nesses dias aí que você está sangrando, que você está na sua lua nova, no seu inverno, no seu arquétipo da anciã, onde você tem aquela sabedoria mais aguçada, você pensar
que eu não quero mais para essa nova fase que está começando? Que sentimentos eu tenho que deixar ir? Que projetos eu tenho que abandonar? O que não está dando certo? Tá? Essa fase é maravilhosa para isso. E aí, é um período de desapego, onde nos convida a se abrir para o novo. Então, a gente se abre para o novo depois que a gente deixa o velho ir. Lua nova, ciclo novo, tá? Dica: não se cobre produtividade nesse período. Aqui as cobranças precisam ser deixadas de lado. A intuição fica mais aguçada e ativa. Gente, o corpo está pedindo pausa. Ele está se renovando ali. Está indo embora o que não foi usado, o que ficou velho, para começar um novo ciclo. Então, o corpo precisa desse tempo. Se você puder não se cobrar muita produtividade, eu sei que você não pode deixar de trabalhar, a gente não deixa de ser mãe, a gente não deixa de ser dona de casa, mas nesse período você precisa não se cobrar tanto a produtividade, porque é normal que você fique mais lenta, que você fique mais calada, que você fique mais introspectiva. Continuando ainda na fase 1, dentro do seu corpo, seu útero se despede da matéria que havia preparado para receber um óvulo fecundado. E aí, essa desintegração do corpo lúteo tem uma queda de níveis hormonais. Isso pode desencadear uma alteração de humor, uma baixa de energia, o cansaço físico, desconforto abdominal, ao mesmo tempo que uma nova fase folicular está começando, dando início o quê? Um novo ciclo, foi o que a gente acabou de falar. É um tempo de quietude mesmo, que nos prepara para voltar para o mundo, mais uma vez, na lua crescente, que é o ponto zero, um pulmão vazio, né? O fim de um ciclo e o início de um novo. Então, esse período é um período de quietude mesmo. É um período de introspectivo, você está mais quietinha. Eu fico muito pensativa nesse período, muito na minha, e fico assim, sabe, pensando no que pode mudar, no que pode melhorar, mas muito introspectiva. E essa coisa da intuição mais aguçada é uma verdade. A gente tem que ficar ligado no que do que a vozinha que mora dentro da gente, né? Que é essa sabedoria infinita, a inteligência divina, ela vai falar com a gente nesse período. É muito interessante. Então, essa foi a fase 1, a lua nova. E aí, a fase 2, que é a lua crescente, que a gente chama da fase da menina ou de primavera. E o ciclo, ele é o pré-ovulatório, tá? A gente vai contar 7 dias da lua nova, e aí no 8º dia a gente começa a lua crescente. A lua crescente está associada à fase pré-ovulatória. Aqui é o período da primavera. É uma fase de transição entre a menstruação e a ovulação, não está nem lá nem cá, né? É o momento de pegar o insight que veio naquela fase anterior e começar a colocar ele em prática. O que você refletiu, o que você pensou, o que eu tenho que deixar aí, o que eu preciso mudar, o que eu quero fazer diferente, é nessa fase que você começa a iniciar esses projetos. Eles vão começar a se materializar durante a próxima fase. Mas é nessa agora que você já começa a planejar e arquitetar exatamente como vai funcionar. Tirar só do pensamento e já começar a agir para você colocar em prática. Aqui também serve para mudanças de hábitos. Nessa fase você se sente com mais energia e mais brincalhona. Já é uma energia mais para fora, tá? Antes a gente estava com energia para dentro. Essa energia aqui é um pouco mais para fora e ela te pede para trazer para fora tudo que você viveu na lua nova. Um convite para viver, planejar, executar a criatividade, que ela já está em alta nesse período, né? E a gente se sente mais confiante e mais focada nos nossos objetivos. É como se foi, sabe? Agora essa fase nova é a fase de começar de novo. Vamos lá, mais um mês, vamos produzir. Então vamos colocar em prática aquilo que a gente imaginou na fase anterior, ok? A fase 3, que a gente chama de lua cheia, ou a fase mãe, né? Que é o verãozão, que é o quê? O período que você está ovulando, o seu ciclo ovulatório. É a fase mais expressiva, é a que representa o verãozão, né? Ó, sol brilhando para fora, né? Mundo, vida. É um período que a gente está florescendo e expandindo energia, a gente está a todo vapor. Nesses 7 dias a gente está para fora mesmo. A gente tem criatividade, vitalidade, sexualidade aflorada, tudo lá em cima. Aqui você fica mais sociável, mais empática, mais radiante. Isso tem a ver com o nosso instinto mesmo, né, humano, de sobrevivência. A gente precisa estar mais ativo e mais sociável nessa época, porque seria a fase da gente copular, a gente germinar uma vida nova, né? Então, assim, fisicamente a gente é preparada para estar mais empático, mais simpático, mais sociável, porque seria a fase onde você teria que fecundar esse óvulo, caso você estivesse procurando, né, engravidar. Mas, no geral, a gente está assim, a gente pode aproveitar essa fase para as outras
coisas da nossa vida, né? Onde a gente está mais ativo. Ó. Nessa lua, ficamos magnéticas, sexuais e comunicativas. Aqui o corpo diz: eu estou pronto para gerar um novo projeto ou uma nova vida. Então, não é só uma vida. A gente é capaz de gerar muitas coisas, de criar muitas coisas. Além da vida, que é o bem mais precioso, enquanto a gente não está gerando essa vida, a gente está gerando muitos outros projetos. Ok? Por isso que chama de fase da mãe, né? Onde a gente está ali, ó, para gerar mesmo, para criar, para ser essa mãe de alguém ou de alguma coisa. É o momento de nos reconectarmos com a cuidadora que mora dentro de nós. Assim como a lua se mostra exuberante no céu, nós mostramos o nosso brilho durante a fase ovulatória. Representa a manifestação do nosso poder pessoal. É uma fase que a gente tem a maior tendência em partilhar, estar na companhia de outras pessoas e nos abrir para relações mais íntimas. É aquilo que eu falei anteriormente, né? Então a gente está muito mais suscetível. Se você trabalha com uma fase comercial, né? A área comercial, você pode assim, marcar reuniões nessa época, é maravilhoso. Na crescente e agora, nessa da lua cheia, é muito bom marcar reunião, né, para você colocar seu projeto aí na mesa, para as pessoas verem. É uma época boa para isso. Fase 4, a lua minguante, que a gente chama de fase da fada, que é o nosso outono, que é o quê? É o período pré-menstrual, tão temido por muitas e muitas mulheres, né? Tão mal falado na vida aí de todo mundo. A pré-menstruação está associada à fase da lua minguante, a lua em que começa a cair o nosso nível de energia. Ela é representada pelo outono. A nossa energia se volta para dentro e o corpo pede desaceleração. Você está se preparando para deixar ir embora aquilo que não foi fecundado. Você está se preparando para um período de morte interna. Aquilo vai morrer e vai embora, e você vai liberar aquilo, então seu corpo está se preparando. Surge a necessidade de limpar e soltar aquilo que não é bom para você. Lembra que lá na lua nova, que é o dia que vem a menstruação, a gente começa a pensar no que a gente quer fazer diferente, de como a gente vai reagir e tal. Essa fase aqui da minguante é a fase de você pensar o que você não quer mais, o que você quer abandonar, sabe? Você quer soltar o que não te faz bem mais. Como as árvores fazem no outono, quando as folhas caem, por isso que é representado pelo outono. Você deixar ir aquilo que já não está mais vivo, aquilo que já não está mais bom para você, aquilo que não faz mais sentido. Essa fase é maravilhosa para a gente fazer isso, tá? Aqui a intuição também fica aflorada. São esses períodos, né, do pré-ovulatório, né, do pré-menstrual e do menstrual. A gente fica bem mais atenta a esse tipo de sentir. Você deve prestar atenção também nos seus sonhos. A gente fica mais densa nesse período. A gente deve tomar muito cuidado, porque a nossa tendência é ser grossa com as pessoas. Né? E aí a gente vai botar a culpa na TPM, mas se você se conhece, se você sabe do seu período, você pode se resguardar para você não precisar ser grossa com ninguém. A gente sabe o que acontece, a gente perde as estribeiras em casa, principalmente, né? Onde a gente está em meio de pessoas conhecidas. Mas se você se conhece nesse período, se guarda um pouquinho, toma um pouquinho mais de cuidado, que você sabe que está propensa a explodir mais fácil, tá? Mais rápido. E aí você vai evitar aí muitos conflitos, se você souber que o período vai passar e você pode resolver algumas coisas depois. Você não precisa tratar agora, nesses 7 dias, tá? Do período pré-menstrual. Você pode, o que puder esperar, você vai deixar esperar. Ó, não tome decisões sérias nesse período. Temos a tendência de maximizar muitas coisas e o risco de se arrepender é gigantesco. Quantas vezes, no período pré-menstrual, eu tive uns rompantes assim? Eu já acabei uma vez com um perfil que eu tinha de artesanato, costura, não lembro. Eu cismei no pré-menstrual que eu não ia mais fazer aquilo, que aquilo não dava certo, que eu estava me cansando, que eu tinha enjoado, que isso, que aquilo. E eu simplesmente não podia deixar lá parado, não. Eu tinha que fazer ele desaparecer. E aí eu pensava, né, mas eu tô de TPM. Mas não, eu sei o que eu tô fazendo. E eu fui lá e eu acabei com tudo. Mandei embora, deletei perfil, tudo, as fotos, tudo. Depois que passou, claro que eu me arrependi. Todo o meu trabalho estava lá, as fotos todas, né? Tudo que eu fiz, o passo a passo, e eu perdi tudo. Anos de coisa que eu tinha colocado lá, que eu tinha feito, que eu tinha colocado em exposição, que eu tinha vendido, eu perdi tudo. Então, assim, muitas outras coisas eu decidi fazer na TPM e me arrependi depois.
Grupos grandes de instituição que a gente está lá dentro e acontece alguma coisa e você fica com raiva e resolve sair, porque você fez disso aqui um negócio desse tamanho. E aí depois você, poxa, não precisava eu ter saído, eu podia ter conversado depois, ou isso não era tão grande assim. Então, não é um período para você tomar decisões sérias, porque assim, deletar um perfil, sair de um grupo é algo que você consegue remediar, mas você pode às vezes acabar com uma relação, magoar muitas pessoas, uma coisa que você podia evitar ou simplesmente deixar para frente um pouquinho, para você, depois que estiver com a sua cabeça no lugar, os seus hormônios no lugar, sua lua no lugar, você fazer, tá bom? Então, esse período aqui é bem delicado, a gente tem que estar bem atento. E aí, quando conhecemos as nossas fases, fica muito mais tranquilo lidar com elas. As cobranças diminuem, você planeja melhor como e quando agir, tem uma noção do que as suas emoções estão dizendo, sabe? Tem coisa que você pode, tem período que você fala assim, isso é coisa da minha cabeça, olha, isso aqui é uma intuiçãozinha, eu acho que eu tenho que olhar para isso. Outra coisa essencial é você fazer as pazes com esse ciclo menstrual, gente. Não deixa isso ficar no senso comum. Ai, que horrível. Ai, que desgraça. Ai, só não presta para nada. Ai, dói. Ai, eu fico improdutiva. Ai, eu sinto dor de cabeça. Ai, eu tenho cólica. Ai, eu fico assim, eu fico assado. Gente, são... Você já imaginou quanta coisa está acontecendo ali dentro desse corpo? Hoje eu não tenho quase nenhum sintoma mais. Tenho a TPM, né? Todas essas fases aí que eu falei, eu passo. Mas eu não tenho esses sintomas de muita cólica, de muito fluxo, de muito, sabe? Eu tenho os sintomas brandos ali, tipo, eu tô aqui, mas eu não fico mal, destruída, acabada. E isso, você pode acreditar ou não, mas isso tem a ver com a aceitação que você faz desse período. Quanto menos você aceitar, quanto mais você rejeitar essa parte do seu feminino, mais ela vai ser ruim para você. Quanto antes você fizer as pazes, gente, é algo divino. Parar de amaldiçoar sua menstruação ou período pré-menstrual, né? Os sintomas vão diminuir. Nós temos essa capacidade divina de gerar. Só nós mulheres temos isso. Não apenas gerar filhos, mas tudo aquilo que eu falei, sonhos, curas, projetos, sabe? Coisas que vão aí dar frutos, e muitos frutos. Então, é uma fase delicada. A gente recebeu um dom gigantesco, mas ele vem com um processo que não é tão simples. Então, a partir do momento que você entende que isso é uma bênção, você ter o útero, você ter os seus ovários, você ter os seus órgãos ali femininos, isso faz parte de quem você é, desse projeto divino de mulher, de mãe, de geradora, de criadora. E são fases, elas passam, sabe? E se você tem alguma cura para fazer nesse feminino, você precisa descobrir que curas são. Pode ser relacionamento com mãe, ou pode ser alguma coisa, né, da sua avó, da sua bisavó, eu não sei. Pode ser, a gente já falei isso lá na outra aula, que o projeto Genoma já descobriu que a gente carrega 7 gerações não só de coisas físicas, mas do emocional também. Então, existem coisas do feminino, talvez das nossas avós ou bisavós, que foram muito reprimidos ou foram muito maltratados, e às vezes a gente carrega isso com a gente. E quanto mais cedo a gente cura esse feminino, menos a gente sente tão pesado esses sintomas desagradáveis, né? De dor, de enxaqueca e etc. Muitos sintomas dessa fase estão ligados às causas sistêmicas, eu acabei de falar, né? Mas isso é um assunto muito longo. Aí, quem for entrar na escola, lembra que eu falei lá na última aula do link que tem aqui, para você se matricular na escola, lá tem uma aula gigante da Mari, a Mariane Oliveira, que é inclusive de onde eu tirei algumas informações para essa aula, da aula dela e de outros lugares. Só que a aula dela está muito completa. Lá ela fala muito do que significa cada fase. Por exemplo, o que significa quando você tem muita cólica, significa quando você tem um ciclo muito fluxo, quando você tem pouco fluxo, quando você tem isso, quando você tem aquilo. E ela tem uma tabela de assim, quando você está na sua lua nova, mas a lua externa é a lua cheia. Quando você está na sua minguante, mas a lua externa é a lua crescente. Ela faz todo aquele passo a passo ali para a gente ver em cada fase nossa, junto com a da lua, como é que as coisas vão acontecer, como é que a gente pode se portar. E como a gente cura, né? E por que esses sintomas vêm. Então, assim, se você for lá e fizer essa matrícula na escola, você vai ter acesso a essa aula especial da Mari de ciclicidade feminina. Tá bom?
Então, acho que é isso que eu queria colocar aqui de bônus para vocês terem mais uma noçãozinha de algum conteúdo novo. E eu espero que vocês participem da escola, mas se não participarem, a gente vai estar continuando aqui trazendo conteúdo para vocês e novidades, porque a mente aqui criativa não para. E a gente quer o quê? Trazer conhecimento e trazer informação para que a gente seja cada vez mais protagonista da nossa história. Tá bom? Um beijo para vocês. Até a próxima.